Olá, gente, tudo bem? É, Hoje eu vou conversar com vocês aqui como que eu comecei a gostar de plantas. Gente, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por plantas. E assim, não foi sempre assim. Normalmente eu ganhava algumas plantinhas, né? Violeta, essas plantinhas assim mais comum que a gente ganha bastante. E normalmente elas morriam. Eu não conseguia cuidar delas de forma que elas ficassem vivas. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não sabia mexer com planta. E aí eu sempre falei, não, eu não sei mexer com planta, eu mato as plantas, Deus me livre, não quero nem chegar perto porque eu sei que eu mato elas. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Só que aí é, eu fazia caminhada todo dia 6 horas da manhã. E nesse processo de fazer caminhada, teve um dia que eu passei de frente a uma casa. Gente, minha primeira planta foi uma mudinha que eu pedi no portão. E eu pedi uma espada de São Jorge. Tipo assim, na casa da mulher, assim, na frente, tinha um monte de espada de São Jorge plantada, né? E eu peguei e falei, moça, você pode me dar uma mudinha dessa planta? Eu nunca mexi com planta, você pode me dar alguma dica? Ela falou, ai, a espada de São Jorge é muito fácil de cultivar, você vai gostar. Aí ela falou, ó, ela me deu na raiz e falou assim, você coloca ela dentro da água, tá? E aí vamos deixar as raizinhas dela crescer assim por uma semana e depois você vai colocar na terra. Ai, gente, mas só que assim, dessa vez eu levei a espada de São Jorge para casa. Eu levei ela determinada de que eu ia conseguir criar uma planta, sabe? E assim, nessa época eu morava numa casa onde eu gostava muito de cuidar da minha casa por dentro. Mas do lado de fora da casa tinha um piso grosso, sabe? E assim, pelo fato do meu marido nunca ter colocado cerâmica naquela parte, era um lugar que eu tinha tanta raiva, eu nem gostava de ficar lá, sabe? Eu só varria e jogava água lá porque era o jeito. Só que aí o que que acontece, gente? Eu trouxe essa mudinha pra casa e depois eu arrumei um vaso, plantei ela, coloquei na entrada da minha casa. Quando eu coloquei ela na entrada da casa, gente, o quintal parece que criou vida. É exatamente isso. Tipo assim, o quintal era muito jogado ali. Os meninos gostavam de brincar, mas assim, não era um lugar que eu olhava com carinho, sabe? Aí o que que eu fiz? Eu plantei ela lá e depois desse dia que eu comecei a observar, então eu continuei fazendo a caminhada. Então quando eu chegava em casa, normalmente estava todo mundo dormindo, né? Os meninos estudavam à tarde nessa época. Então quando eu chegava em casa, normalmente eu lidava com um quintal vazio, não tinha nada ali. E aí, quando eu comecei a ver aquela plantinha e aquela sensação de vida e tudo, gente, eu falei, meu Deus, eu acho que eu gosto de planta, que coisa mais estranha. Eu acho que eu gosto. E eu sempre corri de planta, né? Então, o que que acontece? Eu dei um jeito no quintal. O quintal, ele tinha. O muro era sem reboco. Tipo assim, ele era chapiscado, sabe? Algumas partes, outras, não tinha nada. Mas não era rebocado, era um muro muito. Tijolo mesmo, sabe? Eu nem sei como é que se fala, mas era no tijolo. Aí o que que acontece? Eu peguei uma tinta que tava guardada lá atrás há muito tempo e pintei esse quintal, gente. Eu pintei o muro, ele era coberto, tá? Tinha uma laje lá. Eu pintei o muro todinho. E aí depois eu peguei e pintei o piso, entendeu? O piso também eu não gostava, era grosso, mas eu pintei o piso de cinza. E assim, e comecei a pedir mudinhas de plantas por aí. Nunca roubei, tá, gente? Eu só pedia. E aí as pessoas me davam. Aí assim, comecei a trazer as mudinhas de plantas e arrumei uns vasos. Gente, e eu fiz um cantinho bem aconchegante no quintal. Gente, quando a gente mudou dessa casa, aquele lugar passou a ser o meu predileto da vida.
Os meninos passaram a gostar muito. Então eu vi uma dica também na internet de como fazer um banquinho mesmo acolchoado. Tinha um colchãozinho do meu filho que ele tinha mudado pra cama, né? E tinha esse colchãozinho que tava lá. Então eu coloquei a grade, coloquei alguns tijolos assim e coloquei o colchão em cima, forrei, ficou a coisa mais lindinha e coloquei minhas plantas lá. Então, essa é a minha história com plantas. E assim, eu espero que você tenha a sua história com plantas, gente, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Se tem uma coisa que deixa a casa assim com mais vida, sabe? São plantas. E normalmente você parar um pouco para se conectar com as plantas é medicinal. Você pegar na terra, você plantar, trocar de vaso, plantar no chão. Gente, mexer com plantas me curou de muita coisa, sabe? E aquele cantinho que eu não dava valor, foi um cantinho que eu passei a valorizar muito mais. E os meninos também gostaram muito. Então, assim, se você tem algum cantinho aí na sua casa que você não gosta, você pensa que não gosta, olha para ele com um pouquinho mais de carinho, se conecta com ele, porque quando você passa a cuidar da sua casa, até dos cantinhos que você não gosta, você também está se curando e tirando coisas de você que você nem imagina. Tá bom? Então, assim, se você quer que eu faça um tour pelas minhas plantas, eu tenho muitas plantas aqui em casa. Assim, tem algumas que estão legais, outras não tanto, porque são plantas, né, gente? Plantas normalmente vai ter aquelas que tá bem, tem outras que não ficam tanto. Então, assim, a gente vai cuidando de cada uma de uma forma diferente. Mas assim, se você quer ver o vídeo de tour pelas minhas plantas, escreve aqui, entendeu? Fala se você quer ver. Eu tenho várias plantas e assim, as dicas que eu tenho, eu te passo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, a minha história com as plantas. Eu espero que você tenha gostado e tchau, tchau.